Jovem mulher encontra cavalo preso entre as árvores e o socorre, sem imaginar que isso mudaria completamente o seu destino. O céu ainda estava encoberto, com nuvens pesadas que pareciam pesares acumulados. Isabela sentia o peso de cada uma delas dentro do peito. Era como se o mundo inteiro estivesse envolto naquela neblina cinzenta, da mesma forma que a tristeza cobria sua alma desde a semana passada, quando sua mãe, Cida, partiu para sempre. Ela ainda se lembrava do som da voz dela, doce e firme, incentivando que ela e o pai não desistissem, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, sem Cida, tudo parecia mais difícil. A fazenda pequena, que antes era um lar acolhedor, tornara-se um espaço vazio, onde o silêncio era uma companhia dolorosa demais. Isabela levantou cedo, como sempre, mesmo sem vontade. Precisava ajudar o pai com a horta e os ovos, pois era assim que eles sobreviviam, cultivando a terra com amor e vendendo o que produziam na feira da vila próxima. A vida humilde não permitia folgas, e a responsabilidade pesava nas costas da jovem, que agora precisava ser o pilar da casa. Pai, o café está pronto. Ela chamou na cozinha, tentando soar animada. Seu Otávio apareceu, com os olhos fundos e o rosto marcado pelo cansaço. Obrigado, Bela. Você está ficando cada vez mais forte. Ele disse, tentando sorrir. Ela tentou sorrir de volta, mas a dor apertava o peito. Eu só quero que a mamãe tivesse ficado, que tudo fosse diferente. Ele se aproximou, colocando a mão no ombro dela. A Cida queria que a gente seguisse em frente. Ela sempre acreditou na nossa força. Eu sei, pai. Por isso que eu não vou desistir. Vou cuidar da horta hoje e depois a gente prepara os ovos para vender. A senhora sempre dizia que o trabalho duro era nossa esperança. Isso mesmo, filha. Vamos continuar por ela. Eles saíram para o quintal, onde a terra fresca exalava um cheiro forte e revigorante. Isabela respirou fundo, tentando encher o corpo daquela força que parecia escapar pelas suas mãos cansadas. Enquanto arrancava as ervas daninhas e regava as plantas, sua mente viajava para os momentos com a mãe, cuidando juntos da horta e das galinhas. Você lembra quando a mamãe dizia que os tomates iam ficar doces se a gente falasse com eles? Ela perguntou, com um sorriso triste. Lembro, sim. Ela tinha um jeito especial com tudo. Era como se falasse com a terra. Respondeu o pai. Eu sinto falta disso, da voz dela me chamando para ajudar a colher as amoras. Ele fez um gesto de abraço, puxando a filha para perto. Vai ficar tudo bem, Bela. Nós vamos superar isso juntos. O sol começou a se mostrar entre as nuvens, trazendo um pouco de calor para aquele dia cinzento. Ela subiu na amoreira, colhendo os frutos maduros, tentando esquecer por um momento o vazio dentro dela. Mas então, um som diferente chamou sua atenção. Um relincho baixo, quase um gemido de dor. Isabela desceu da árvore apressada e foi até onde vinha o som. Entre os galhos, viu um cavalo preto, preso entre raízes e galhos quebrados, com os olhos cheios de medo. Oh, meu Deus! Ela murmurou, com o corpo tremendo. Com cuidado, começou a soltar o animal, falando palavras suaves para acalmá-lo. Calma, eu tô aqui. Vou te ajudar, não precisa ter medo. Depois de alguns minutos tensos, o cavalo conseguiu se levantar, ainda trêmulo, mas livre. Isabela sentiu seu coração se encher de um calor que não sentia há muito tempo. Eu vou te chamar de Sol, disse, sorrindo, porque você apareceu no meu momento mais escuro. Ela não sabia que aquele cavalo pertencia a um homem arrogante, frio e milionário. Um homem que logo cruzaria seu caminho, trazendo junto rivalidade, atração e um turbilhão de emoções que ela jamais imaginaria. Isabela não sabia o que estava fazendo quando decidiu levar o cavalo para casa, mas seu coração apertava ao pensar em deixá-lo ali, preso e ferido. Com muito cuidado, ela amarrou uma corda ao redor do pescoço do animal e começou a guiá-lo até a pequena fazenda. O caminho era longo e irregular, e o cavalo andava devagar, como se ainda sentisse dor. Quando chegaram, seu pai olhou surpreso e preocupado. Bela, onde você arrumou esse cavalo? Perguntou Otávio, franzindo a testa. Eu achei ele preso entre as árvores. Estava machucado, pai. A perna está ferida, acho que ele precisa de cuidados. Otávio suspirou, mas sabia que não podia negar ajuda à filha. Vamos cuidar dele juntos, então. Isabela preparou um espaço no estábulo improvisado perto da casa. A ferida do cavalo era feia, uma ferradura encravada e a pele machucada, que precisaria de limpeza e tratamento para não infeccionar. Vou cuidar de você, Sol, sussurrou,
enquanto limpava cuidadosamente a ferida com água morna e um pano limpo. O cavalo tremia, mas confiava nela. Ela passou horas naquele dia, dando banho no animal com delicadeza e preparando uma cama de palha seca para que ele pudesse descansar. Com o passar dos dias, Sol começou a ganhar força. Isabela conversava com ele, contando sobre sua mãe Cida, sobre o pai e a fazenda. Era como se aquele cavalo fosse a única companhia que ela tinha para dividir sua dor. 2 semanas se passaram, e Sol já estava quase curado. Isabela sentia uma alegria renovada toda vez que o cavalo relinchava ao vê-la. "Vamos dar um passeio hoje?" perguntou, acariciando a crina do animal. Eles seguiram pelo campo aberto, sob o céu azul. O vento soprava leve, e as folhas das árvores dançavam como se comemorassem a liberdade. De repente, um som cortou o silêncio do campo aberto, um assobio, claro e penetrante, ecoando entre as árvores e o vento. Sol parou imediatamente. Suas orelhas se ergueram, os olhos arregalados fixos na direção do som, o corpo tenso, como se reconhecesse aquele chamado de longe. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Segurou firme as rédeas, tentando entender o que estava acontecendo. Seu coração acelerou, uma mistura de surpresa, curiosidade e um leve medo do desconhecido. "Calma, Sol", murmurou, tentando acalmá-lo. "Fica aqui comigo." Mas o cavalo não parecia disposto a ouvir. Sem hesitar, ele se virou e começou a andar decidido na direção do som, cada passo firme e seguro, mesmo com a recente recuperação da perna ferida. Era como se aquele assobio despertasse nele uma memória antiga, um chamado impossível de ignorar. Isabela tentou segurar as rédeas com mais força, mas Sol parecia determinado. Ela teve que correr para acompanhar o passo do animal, o coração batendo rápido, uma mistura de ansiedade e admiração. O campo ao redor era vasto e verde, com pequenas flores silvestres balançando ao vento e o céu aberto pintado de azul claro, pincelado com nuvens brancas que se moviam lentamente. O som do assobio ecoava novamente, mais uma vez, como uma convocação invisível. Enquanto avançavam, Isabela notou a mudança na expressão do cavalo. Seus olhos brilhavam, atentos e alertas, os músculos do corpo contraídos, prontos para qualquer coisa. Era como se, por trás daquele animal que ela tanto cuidara e amava, houvesse um espírito selvagem, uma força indomável. Ela tentou acalmá-lo novamente, acariciando seu pescoço e falando palavras suaves, mas ele não a obedecia mais. Sol sabia para onde tinha que ir. No horizonte, uma figura apareceu lentamente, emergindo entre as árvores. Um homem alto, de postura rígida, cabelos escuros penteados para trás, rosto fechado e olhar frio, como se carregasse o peso do mundo sobre os ombros. Isabela sentiu o ar se tornar mais denso, o clima mudar de repente. O homem ergueu a mão e assobiou novamente, com um som forte, direto e autoritário. Sol respondeu com um relincho, acelerando o passo. Isabela, agora quase correndo, se esforçava para não perder o cavalo de vista. Quando finalmente chegaram perto, o homem parou e fitou Isabela com olhos que avaliavam, julgavam e pareciam perfurar sua alma. "Esse cavalo é meu", disse o homem, a voz firme e sem espaço para discussão. "E seu nome é Valente." Isabela piscou, surpresa e confusa. "Não. Eu encontrei ele preso e ferido. Eu cuido dele desde então. Eu o chamei de Sol porque ele apareceu no meu momento mais difícil." "Então, você resolveu dar um nome para o meu cavalo?" Ele zombou, o tom carregado de sarcasmo. "Sol, é? Que original. Muito poético para um bicho que vive no escuro da minha fazenda, não acha?" Isabela engoliu em seco, mas não se deixou abater. "Eu não sabia que ele tinha dono. Eu só queria ajudá-lo." Ele deu uma risada curta, debochada. "Ah, claro, a pobre mocinha salvando o cavalo perdido, uma verdadeira heroína rural. Mas deixa eu te explicar uma coisa, garota, ele não é seu. Ele é meu, e o nome dele é Valente. Nome de macho, forte, do jeito que ele deve ser." Ela apertou as rédeas, firme. "Ele estava ferido, e eu cuidei dele. Não vou abandoná-lo só porque você apareceu." O homem se aproximou, o olhar desafiador. "Você acha que pode simplesmente pegar o que é meu? Isso é risível. Você está brincando com fogo." Ele deu uma última risada, alta e zombeteira, mas logo seu rosto se fechou, e ele cruzou os braços, olhando fixamente para Isabela. "Olha, desculpa ser direto, mas eu quero ele de volta. Esse cavalo é meu desde que eu era criança. Não vai dar para você ficar com ele", disse, firme. Isabela sentiu o peito apertar.
3 semanas cuidando do cavalo, 3 semanas vendo a melhora, alimentando uma esperança, e agora ele queria tirar tudo dela. Eu já cuidei dele por 3 semanas, respondeu, tentando manter a calma. Ele estava ferrido, quase morto. Eu não vou simplesmente entregá-lo para você. Ela sentiu a voz falhar, a raiva começando a borbulhar por dentro. Ele percebeu. Olha, calma aí, ele disse, levantando as mãos num gesto pacificador. Que tal sentarmos para conversar sobre isso com mais calma? Isabela hesitou, mas algo na firmeza do homem a fez concordar. Eles foram para uma padaria simples, no vilarejo perto da fazenda. Sentaram numa mesa no canto, longe do movimento da rua. Prazer, eu sou Eduardo, ele disse, estendendo a mão. Fazendeiro da região e dono do cavalo Valente. Isabela, respondeu ela, apertando a mão dele com firmeza, ainda desconfiada. Eduardo puxou do bolso o celular e mostrou várias fotos do cavalo. Valente criança, Valente correndo nas competições, Valente com laço no pescoço em comemoração a uma vitória. Esse cavalo é muito mais que um animal para mim, falou ele, olhando nos olhos dela. Participa de competições importantes, faz parte da minha família desde que eu era pequeno. Isabela então contou a história dela, do momento difícil que vivia ao encontrar o cavalo, a perda da mãe, a luta com o pai, o amor e o cuidado que deu ao animal. Eles ficaram horas conversando, abrindo seus mundos para o outro. No fim, chegaram a um acordo inesperado. A partir de agora, eles iriam revezar os cuidados com Valente, uma semana cada um. Assim, o cavalo teria os dois ao seu lado, e Isabela continuaria presente na vida que já havia começado a criar com ele. Parece justo, disse Eduardo, com um leve sorriso. Vamos fazer isso funcionar. Isabela sentiu um misto de alívio e ansiedade no peito. Aquele encontro marcava o início de algo novo, não só para Valente, mas para os dois, que apesar das diferenças, estavam ligados por aquele animal especial e um destino que começava a se entrelaçar. Depois que Eduardo partiu, deixando Valente ao lado dela, Isabela ficou parada ali, sentindo o peso da ausência que crescia dentro do peito. O som dos cascos se afastando parecia levar junto a última faísca de esperança que ela ainda guardava. Um frio atravessou seu corpo, não pelo vento que soprava, mas pela sensação de abandono e confusão que tomou conta dela. Ela tentou se controlar, tentou respirar fundo, mas as lágrimas vieram, silenciosas, escorrendo pelo rosto quente. Como ele pôde ser tão frio? Pensou, sentindo a mistura amarga de raiva e tristeza queimando na garganta. O nome que ela dera carinhosamente ao cavalo parecia agora uma ironia cruel. Sol, aquele raio de luz no seu momento sombrio, estava prestes a ser arrancado dela. Ela se sentiu pequena, frágil, mas ao mesmo tempo teimosa, agarrando-se à lembrança do cuidado que dera ao animal e a força que isso lhe dera para seguir em frente. Naquele momento, sozinha entre o campo e as árvores, Isabela percebeu que aquilo não era apenas sobre um cavalo. Era sobre confiança, respeito e, principalmente, sobre não se deixar apagar por alguém que parecia determinado a controlar seu destino. O coração dela ainda doía, mas havia ali uma centelha que não se apagaria facilmente. A determinação de lutar pelo que ela sentia ser seu direito, pelo que já havia conquistado com tanto esforço e amor. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas, e mesmo com o peito apertado, deu um passo à frente, decidida a não desistir tão fácil. A semana em que Isabela ficou responsável por cuidar de Valente foi, para ela, muito mais do que uma simples tarefa. Foi um momento de renovação, de esperança em meio às sombras que ainda carregava. Todas as manhãs, antes mesmo do sol surgir, ela já estava de pé. O silêncio da fazenda ainda dominava o ar quando ela caminhava até o estábulo, os pés afundando levemente na terra úmida pelo orvalho. Bom dia, sol, dizia, beijando a testa do cavalo antes de começar a rotina. Ela preparava a água fresca, trocava o feno e verificava cada detalhe, as ferraduras, os olhos do animal, se ele estava se alimentando bem. No início, Valente parecia desconfiado, assustado com o toque e os cuidados que nunca havia recebido antes. Mas Isabela não desistia. Falava com ele com uma voz suave, como se lhe contasse segredos, histórias da sua infância e dos sonhos que ainda guardava. Vai ficar tudo bem, sussurrava, eu tô aqui para cuidar de você. Durante o dia, entre ajudar o pai na horta e vender ovos na feira, Isabela corria para o estábulo para passar alguns minutos com Valente, escovando seu pelo, aliviando as dores da ferradura machucada, e até cantando baixinho para acalmá-lo. À noite, quando a casa já estava quieta e o pai descansava, Isabela sentava-se perto do cavalo e deixava que o silêncio fosse uma conversa de conforto entre os dois. Ela sentia que Valente também estava se abrindo para ela, e o vínculo crescia a cada dia.
Mas cuidar do cavalo não era só carinho e palavras doces. Havia também a dureza do trabalho, as dificuldades de lidar com a ferradura machucada, o medo constante de que algo ruim pudesse acontecer. Ela acordava cansada, com o corpo dolorido, mas a alegria no olhar do cavalo fazia tudo valer a pena. No meio daquela semana, sentiu uma força nova crescendo dentro de si. Era como se cuidar de Valente fosse cuidar também de si mesma, uma forma de se reerguer após a perda da mãe e os dias difíceis com o pai. Naquele momento, em que o sol aquecia o campo e o cheiro da terra se misturava com o aroma das frutas da horta, Isabela encontrou uma razão para seguir em frente. E, no fim da semana, ao entregar o cavalo de volta para Eduardo, havia algo diferente no seu jeito. Mais firme, mais segura, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Ela sabia que aquela semana mudaria para sempre a história deles, e a dela. O sol mal havia despontado no horizonte quando Isabela se preparava para levar Valente de volta a Eduardo. O acordo era claro, ela cuidaria do cavalo durante uma semana, depois ele o pegaria de volta. Era um pacto simples, mas para Isabela, cada instante daquela semana significava mais do que apenas cumprir uma tarefa. Era cuidar de uma esperança silenciosa que ainda pulsava dentro dela. Naquele dia, o aroma fresco da manhã misturava-se ao cheiro da terra e do feno enquanto ela ajeitava a sela com cuidado. Valente parecia calmo, talvez sentindo que algo estava diferente no ar. Vamos, amigo. Hoje é dia de encontrar o seu antigo dono, disse, tentando manter a voz firme. Quando ele apareceu, a expressão de Eduardo estava séria, quase fria. Sem muita conversa, ele tomou as rédeas do cavalo. Tá aqui, disse, com um tom seco, sem olhar muito para ela. Isabela tentou falar, mas ele já começava a se afastar, cavalgando para longe, sem sequer uma palavra de agradecimento. Eduardo, espera, chamou, a voz tremendo. Mas ele não olhou para trás. Em questão de minutos, desapareceu com Valente. Nos dias seguintes, Isabela tentou de tudo para falar com ele. Ligou, mandou mensagens, mas nada. O silêncio cortante a consumia como uma sombra crescente. 15 dias se passaram e não havia nenhum sinal dele ou do cavalo. Cada minuto sem notícias era uma faca no peito de Isabela. Ela sentia uma mistura de raiva, medo e impotência, como se tudo que ela havia conquistado fosse arrancado de suas mãos sem motivo. Por que ele fez isso comigo? Ela chorava, sozinha no quarto. O pai tentou consolar, mas as palavras não chegavam ao fundo da dor dela. Isabela ficou perdida naquele vazio, sem saber se ainda poderia confiar no homem que, com arrogância e frieza, havia levado o cavalo embora sem dar uma explicação. 15 dias se passaram. 15 dias de silêncio, angústia e espera. Isabela quase não dormia, revivia cada momento com Valente, cada toque, cada suspiro do cavalo enquanto ele se recuperava sob seus cuidados. Então, numa tarde quente, enquanto ela estava na horta, ouviu o som de casco chegando rapidamente. Ela levantou o olhar e viu Eduardo aparecendo no portão da fazenda, montado em Valente. O coração dela disparou, uma mistura confusa de alívio, raiva e mágoa explodiu dentro dela. Onde você esteve? Ela perguntou, a voz cortante. Eduardo desmontou lentamente, encarando-a com um olhar sério, quase arrependido. Eu não sabia que isso ia te machucar tanto, ele disse, quase num sussurro, evitando o olhar dela. Isabela sentiu a raiva subir, o peito apertado, a voz trêmula de emoção. Você sumiu. Não respondeu minhas mensagens, nem me ligou. Eu cuidei do sol como se fosse meu, e você simplesmente desapareceu com ele. Ela explodiu. Eduardo parecia pesaroso, mas manteve a postura dura. Eu tive meus motivos, mas não foi minha intenção te magoar, falou com sinceridade contida. Isabela, ainda irritada, cruzou os braços. Se você não queria que eu cuidasse dele, deveria ter falado. Isso foi cruel. Ele hesitou, depois deu um passo à frente. Olha, eu sei que não foi fácil, para nenhum dos dois. Que tal deixarmos as mágoas de lado e tentarmos algo diferente? Quero te convidar para um passeio, ele disse, com um leve sorriso. Ela ficou surpresa, mas algo dentro dela se aqueceu com a ideia. Mesmo com a raiva que ainda sentia, aceitou. Tá bom, murmurou, mas só para deixar claro, isso não significa que eu tenha esquecido o que aconteceu. Ele assentiu, respeitando. Entendido. E assim, mesmo com as emoções à flor da pele, eles começaram a caminhar para um novo capítulo, juntos, Valente, Isabela e Eduardo. Isabela já esperava que o passeio seria desconfortável, mas não imaginava o turbilhão que estava prestes a enfrentar.
Quando Eduardo chegou, ele não veio montado em outro cavalo, mas diretamente no Sol, o mesmo cavalo que ela havia resgatado e cuidado com tanto carinho. Ela engoliu em seco, o olhar fixo no animal, e logo no homem que o guiava com um sorriso debochado. Veio com ele, né? Disse Eduardo, com aquele tom de quem sabe que está provocando. É claro que sim, respondeu Isabela, firme. Quem melhor para guiar o Sol do que eu? Eles subiram no cavalo juntos, ele atrás dela, a diferença de tamanho e força entre os dois fazendo o corpo dela arrepiar. Só espero que o Sol aguente essa viagem, debochou ele, passando o braço ao redor da cintura dela. Isabela puxou o braço com delicadeza, tentando manter a pose. Ele é mais forte do que parece. E eu também. A tensão era palpável, o cheiro da pele dele tão perto que ela sentia o coração acelerar. Enquanto cavalgavam pelo campo, as provocações começaram. Você realmente escolheu um nome brega para ele, sabia? Sol. Que original. Ele riu, olhando para ela. Ao menos eu dei um nome, diferente de alguém que só sabe chamar o cavalo de meu, ela rebateu, olhando por cima do ombro. Ele sorriu, um sorriso que misturava arrogância e desejo. Cuidado, Sol, você pode acabar se apaixonando pela dona. Ela sentiu o rosto esquentar, o corpo responder a cada palavra dele. As faíscas entre eles aumentavam a cada instante, uma batalha silenciosa que misturava orgulho, atração e aquela tensão quase insuportável. Eles continuaram cavalgando pelo campo aberto, o sol galopando com segurança sob eles. Depois de um tempo, chegaram a uma área onde um velho pé de maçã carregado de frutos vermelhos e brilhantes se destacava entre o verde da paisagem. Que tal uma pausa? Sugeriu Eduardo, olhando para Isabela com um brilho divertido no olhar. Ela assentiu, um pouco surpresa, mas aceitou. Desceram do cavalo juntos, o contato entre os corpos se desfazendo, mas deixando um calor que parecia querer crescer. Isabela estendeu a mão e colheu uma maçã, mordendo com vontade e sentindo doce e fresco sabor se espalhar pela boca. Eduardo pegou uma maçã com firmeza, dando uma mordida mais devagar, olhando para ela enquanto mastigava. Você sabe, ele disse, com aquele sorriso debochado, que maçã é um símbolo de tentação? Ela arqueou uma sobrancelha, devolvendo o olhar. E você está tentando me tentar, fazendeiro? Talvez, respondeu, chegando um passo mais perto, ou talvez eu só esteja dizendo a verdade. Eles riram, o som quebrando o gelo que parecia sempre estar entre eles. Depois, seguiram até um riacho próximo, onde o sol se abaixou para beber água cristalina. O som do líquido refrescante enchendo o ambiente dava uma calma momentânea, um contraponto à tensão crescente. Enquanto o cavalo saciava a sede, Eduardo voltou a se aproximar de Isabela, a voz baixa, quase um sussurro. Acho que você e eu temos mais em comum do que imaginamos. Ela sentiu o corpo inteiro despertar para aquele olhar intenso, aquela promessa velada. Por um instante, suas respirações se alinharam, o mundo ao redor pareceu diminuir até restarem apenas os dois. Isabela queria responder, mas as palavras fugiam, presas por uma mistura de medo, desejo e orgulho. O passeio que começou como uma simples volta no campo transformou-se em um jogo perigoso de provocações e desejos reprimidos, onde cada gesto, cada olhar, carregava a promessa de algo muito maior. E o sol, o cavalo que unia seus destinos, parecia ser o único que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Depois daquele dia no campo, algo mudou no ar. Isabela e Eduardo começaram a se ver com mais frequência, como se o destino quisesse aproximá-los, empurrando-os para um jogo onde o coração seria o maior prêmio. Eles exploraram juntos trilhas escondidas até uma cachoeira de águas cristalinas, onde riram, molharam os pés e se desafiaram a pequenas competições de nado. Organizaram piqueniques à sombra das árvores, onde o silêncio confortável entre eles falava mais que qualquer palavra, e olhares furtivos escondiam sentimentos que ambos teimavam em não revelar. Na festa rural da região, caminharam lado a lado, ela com seu vestido simples, ele impecável, e a tensão entre eles era quase palpável, o cheiro de terra e de algodão doce misturado com o desejo contido. Apesar dos momentos doces e divertidos, havia um muro invisível que nenhum dos dois queria derrubar. Isabela, com seu passado marcado pela perda e pela humildade, temia se entregar a alguém como Eduardo, o fazendeiro milionário, frio e arrogante. Ele, por sua vez, escondia seu coração atrás de uma armadura de sarcasmo e distância, com medo de ser vulnerável. Mas, aos poucos, entre passeios e conversas, sorrisos e silêncios, aquele mais que amizade começava a brotar, forte e arrebatador, mesmo que ainda não tivessem coragem de admitir. Cada encontro era um passo delicado nesse caminho perigoso, onde o amor tentava nascer entre o orgulho e as feridas do passado.
E enquanto o sol continuava a galopar entre eles, testemunha silenciosa de uma história que ainda estava longe de acabar, Isabela e Eduardo se viam presos numa dança de emoções que os desafiava a ir além do medo, para finalmente se permitir sentir. O sol mal havia nascido quando Isabela e Eduardo já estavam na estrada, acompanhados pelo caminhão que transportava o sol. O fazendeiro, que até então mantinha sua habitual pose fria, mostrava um raro brilho de esperança nos olhos. Hoje é o dia, Isabela, disse ele, a voz carregada de expectativa. Quero que você veja com seus próprios olhos a força e a resistência do sol. Ele é mais que um cavalo, é um campeão. Isabela respirou fundo, segurando firme a mão no corrimão do caminhão. O nervosismo apertava seu peito, mas a vontade de provar para Eduardo, e para si mesma, que o sol era especial, era maior. Chegando à arena, o barulho dos outros cavalos, dos donos e da plateia criava um cenário eletrizante. Havia cheiro de feno, couro, suor e adrenalina no ar. Os competidores circulavam com seus cavalos imponentes, exibindo orgulho e confiança. Isabela sentiu o olhar de muitos sobre ela, uma jovem simples, humilde, ao lado de um fazendeiro milionário que parecia intimidar a todos com sua arrogância. Mas ela estava ali para o sol, para provar o valor daquele animal que já fazia parte de sua vida. Enquanto preparavam o cavalo, Eduardo a surpreendeu com um sorriso. Vamos juntos. Quero que você esteja ao meu lado na pista. Ela concordou, o coração disparando. Montaram no sol, que parecia sentir a energia ao redor, seus olhos brilhando de foco. A largada foi dada e o sol mostrou sua força, galopando com potência e velocidade impressionantes. Isabela segurava firme, sentindo a conexão profunda entre cavalo e cavaleira, enquanto Eduardo acompanhava ao lado, animando e incentivando. Mas, no meio do percurso, algo inesperado aconteceu. O sol tropeçou em uma pedra escondida, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente, lançando os dois para o chão. O silêncio cortante que se seguiu foi substituído por gritos e correria. Isabela levantou-se rapidamente, seu coração batendo descompassado, enquanto Eduardo corria para ajudar o cavalo, que gemia de dor. Meu Deus, ele está machucado. Ela chorava, segurando o animal que tremia de dor. Sem perder tempo, Eduardo ordenou que o cavalo fosse levado imediatamente ao veterinário mais próximo. O transporte não seria simples, pois o sol não podia ser colocado em um trailer comum. Um caminhão especializado foi chamado às pressas. Durante a viagem, Isabela não conseguiu conter as lágrimas. A mistura de medo, culpa e raiva borbulhava dentro dela. Por que isso aconteceu? Ela murmurava, quase como um lamento. Eduardo, normalmente tão frio, mostrava-se visivelmente abalado, mas sua expressão fechada não deixava transparecer seus sentimentos. Quando chegaram ao veterinário, começaram a examinar o sol, que estava imóvel, seus olhos demonstrando sofrimento. Isabela, em prantos, olhava para Eduardo, e sua voz saiu carregada de dor. Isso é culpa sua. Você me fez acreditar que ele aguentaria. Você é o responsável. Ele a encarou, surpreso pela acusação, a tensão entre eles explodindo como uma tempestade. Eu não queria que isso acontecesse, disse, a voz firme, mas os olhos carregados de tristeza. Eles passaram horas ali, noite adentro, sentados na pequena sala de espera do veterinário. A luz fria do corredor iluminava as paredes brancas, e o silêncio era cortado apenas pelo som distante de máquinas e passos apressados. Cada minuto que passava parecia pesar mais no peito de Isabela. Ela não conseguia parar de pensar no sol, naquele olhar assustado e na dor que ele devia estar sentindo. As lágrimas teimavam em cair, molhando seu rosto cansado, enquanto seus dedos entrelaçavam-se nervosamente. Eduardo estava ao lado dela, imóvel, mas não menos tenso. Seu rosto, geralmente impassível, revelava agora uma expressão rara de fragilidade. Por trás daquela máscara de arrogância e sarcasmo, ele sentia o medo crescer dentro de si, medo de perder o que, secretamente, já havia se tornado importante demais. Aos poucos, as palavras começaram a sair, carregadas de emoção e honestidade. Eu não queria que isso acontecesse, Eduardo confessou, a voz baixa e quase quebrada. Nunca imaginei que te machucaria assim. Isabela olhou para ele, surpresa com a sinceridade, e por um momento, as barreiras entre os dois pareciam dissolver-se. Não é só o cavalo, ela murmurou, a voz embargada, é tudo. O medo, a insegurança. Eu pensei que você fosse diferente. Eu quero ser, respondeu ele, aproximando-se um pouco. Quero te mostrar que não sou só esse homem frio que você conhece. O silêncio tomou conta novamente, mas desta vez não era pesado, e sim cheio de possibilidades.
Apesar das feridas abertas, algo novo nascia ali, no meio da dor e da espera. O relógio parecia ter parado, cada segundo carregado de angústia, esperança e um sentimento que nenhum dos dois ousava nomear. E enquanto a madrugada avançava, aquela sala modesta transformava-se no palco de uma batalha interna, entre orgulho e vulnerabilidade, entre passado e futuro, entre o medo de perder e a coragem de amar. Aquele momento cruel, cheio de dor e incertezas, poderia ser o fim ou o começo de algo muito maior. Após horas de tensão e expectativa, finalmente o veterinário apareceu na porta da pequena sala de espera, o rosto sério e cansado. Isabela e Eduardo se levantaram quase em uníssono, ansiosos por qualquer notícia sobre o Sol. O cavalo sofreu ferimentos bastante graves, disse o médico veterinário, com a voz calma, porém firme. Precisará ficar internado por alguns dias para tratamento intensivo. A recuperação será lenta, mas temos esperança. Isabela sentiu um nó apertar a garganta, as lágrimas vieram com força e escorreram pelo rosto. Eduardo permaneceu ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, tentando transmitir alguma força. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou, ainda emocionada. Tudo isso foi tão rápido, eu só queria que ele estivesse bem. Eduardo apertou seus dedos, com uma expressão tensa, mais vulnerável do que jamais mostrará. Vamos cuidar dele juntos, falou com convicção. Ninguém vai deixar o Sol desistir. Aquele momento de fragilidade trouxe uma proximidade inesperada entre os dois. A dor do acidente uniu Isabela e Eduardo, que começaram a enxergar não apenas o cavalo, mas um no outro, apoio e esperança para superar aquele desafio. Enquanto o Sol era levado para o tratamento, eles permaneceram ali, lado a lado, compartilhando lágrimas, medos e a silenciosa promessa de não desistir, nem do cavalo, nem do que começava a nascer entre eles. Os primeiros raios de sol mal tinham despontado quando Isabela já estava de pé, o coração apertado de ansiedade e esperança. A rotina que antes era só dela agora envolvia Eduardo, um homem que, apesar da arrogância e do jeito frio, mostrava-se surpreendentemente presente. Todos os dias, ela e Eduardo se encontravam na clínica veterinária. Enquanto o Sol permanecia na baia, recebendo os cuidados intensivos, eles conversavam entre idas e vindas de médicos e enfermeiros. Você está se saindo muito bem cuidando dele, Eduardo comentou num dia, tentando esconder o tom de admiração, enquanto observava Isabela administrar cuidadosamente os medicamentos. Não poderia fazer diferente. Ele apareceu no meu pior momento, respondeu Isabela, desviando o olhar, a voz embargada. Eu não posso desistir dele. Era impossível ignorar a tensão que crescia a cada encontro. Pequenos olhares, toques rápidos, palavras que pareciam querer dizer muito mais. A rivalidade de antes dava lugar a uma cumplicidade tímida, ainda que ambos tentassem esconder o que começava a nascer. Em uma tarde quente, após mais um check-up, Eduardo sugeriu: que tal um piquenique na fazenda? Precisamos de um pouco de ar fresco. Isabela hesitou, mas aceitou. Entre frutas simples e risadas espontâneas, eles encontraram um momento de paz. Nunca imaginei que pudesse rir assim, Eduardo disse, olhando para ela com sinceridade. Eu também não, confessou ela, o rosto iluminado pelo sorriso. Enquanto o sol lentamente se recuperava, trazendo esperança, Isabela e Eduardo descobriram que, apesar das diferenças, podiam se apoiar, e que talvez aquele encontro fatídico com o cavalo não tivesse sido apenas sorte, mas destino. O sol ainda estava tímido no horizonte quando Isabela já se preparava para o dia. Com o coração pesado de preocupação, ela vestia a jaqueta surrada e pegava o velho boné que tanto usava nos dias de trabalho na fazenda. Hoje, como há quase 2 semanas, ela e Eduardo se encontrariam na clínica veterinária para mais um dia dedicado ao sol. Chegando lá, ela viu Eduardo já esperando perto da baia. O semblante do homem arrogante e frio parecia suavizar à medida que olhava para o cavalo. Sol estava deitado, ainda frágil, mas com olhos que demonstravam força e resistência. Bom dia, Sol, Isabela sussurrou, aproximando-se devagar, com medo de assustá-lo. Eduardo observava a cena, então virou-se para ela. Você é realmente incrível, sabia? Nunca pensei que alguém com tão pouca experiência poderia cuidar tão bem de um animal tão especial. Ela deu de ombros, com um sorriso meio tímido. Acho que ele precisava mais do que só cuidado. Precisa de alguém que não desistisse dele. Eles passaram a manhã inteira cuidando do sol com uma atenção quase reverente. Limpavam a baia juntos, trocando medicamentos, enquanto seus olhares se cruzavam de vez em quando, carregados de algo mais profundo que palavras ainda não conseguiam expressar.
Eduardo, que até então parecia um homem arrogante e distante, revelava uma dedicação surpreendente. Havia algo no jeito como ele se preocupava com o cavalo, e com ela, que fazia o coração de Isabela bater mais rápido, mesmo que ela tentasse negar. O sol alto já castigava o campo quando decidiram fazer uma pausa. Sentaram-se lado a lado perto do curral, dividindo um café frio guardado na garrafa térmica que Isabela havia trazido. O silêncio entre eles não era desconfortável, pelo contrário, parecia carregado de expectativa. Eduardo olhou para ela, um sorriso sutil curvando seus lábios. Isabela desviou o olhar, sentindo o calor subir pelo rosto. Quando ergueu os olhos de novo, encontrou os dele fixos, intensos, como se quisessem dizer tudo aquilo que ainda não tinham coragem de falar. A mão de Eduardo, sem que ela percebesse, tocou a dela. O toque era firme, mas gentil, despertando uma corrente elétrica que percorreu seus corpos. Ela não recuou. Seus olhos brilharam com uma mistura de desejo e esperança. Isabela, ele começou, a voz rouca e quase inaudível. Ela engoliu em seco, o coração acelerado. Ele se inclinou lentamente, e ela sentiu o calor da respiração dele acariciar seu rosto. O tempo parecia desacelerar, o mundo inteiro se resumindo àquele momento. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se tudo ao redor desaparecesse. O beijo era intenso, carregado de uma paixão reprimida, um desejo que crescia a cada segundo. Isabela fechou os olhos, entregando-se àquele sentimento que a dominava por completo. Quando se separaram, ainda ofegantes, Eduardo repousou a testa na dela, sorrindo com uma ternura inesperada. Eu acho que essa é a melhor parte do meu dia, confessou. Isabela sorriu, sentindo-se leve, apesar da bagagem que carregava. A minha também. Naquele instante, entre o cheiro da terra, do feno e do café frio, nasceu algo que nenhum dos dois poderia ignorar, uma conexão profunda, capaz de mudar tudo. Depois de semanas angustiantes, Sol finalmente deu sinais claros de recuperação. O cavalo, que havia sofrido tanto, agora ganhava forças a cada dia. Isabela e Eduardo, juntos em cada passo dessa luta, sentiam que um novo capítulo estava prestes a se abrir para eles, não só para o cavalo, mas para suas próprias vidas. O sol da tarde dourava o horizonte quando Eduardo a convidou para um jantar especial. Não era qualquer jantar, mas uma celebração da vida, da superação e do amor que, discretamente, florescia entre eles. Prepararam tudo com cuidado, um piquenique ao ar livre, próximo ao estábulo onde Sol descansava, sob uma grande árvore que parecia guardar seus segredos e promessas. Luzes penduradas nos galhos, uma toalha de linho branco estendida no gramado, e uma cesta repleta dos melhores queijos, frutas frescas e pães que Isabela ajudava a produzir junto com o pai. Eles conversaram longamente, rindo das pequenas coisas, falando dos sonhos e da esperança que a vida ainda podia reservar. Quando a noite envolveu o campo com seu manto estrelado, Eduardo segurou a mão dela com firmeza, olhou profundamente nos olhos que refletiam toda a sinceridade do seu coração, e disse: Isabela, nesses últimos meses você se tornou minha parceira, minha força e minha paz. Quero estar ao seu lado, enfrentar tudo que vier e construir um futuro juntos. Você aceita namorar comigo? Isabela sentiu o peito explodir em emoções. Era mais do que um pedido, era a promessa de que, apesar das dificuldades e diferenças, eles estavam prontos para caminhar lado a lado. Com lágrimas de alegria, ela respondeu: Sim, Eduardo, eu aceito. O beijo que se seguiram foi suave e intenso, a tradução perfeita do amor que começava a crescer ali. O tempo passou, e a vida de Isabela e Eduardo se transformou em um mosaico de novas cores e possibilidades que eles jamais poderiam imaginar. Cada dia parecia desenhar um novo capítulo daquela história que começou com um simples encontro. Ela, humilde e sonhadora. Ele, um homem frio, mas que pouco a pouco foi revelando camadas escondidas sob a máscara de arrogância. O pai de Isabela, um homem simples, trabalhador e de coração generoso, observava tudo com orgulho silencioso. Aquele homem que sempre dedicou sua vida ao cultivo da terra, à venda dos ovos, das frutas e da horta que mantinha com a filha, sentia alegria crescer a cada pequeno sucesso que a família alcançava. E não era para menos. Graças à ajuda e ao investimento de Eduardo, a pequena produção da família havia se expandido. Não eram mais apenas ovos frescos e verduras da horta. Agora queijos artesanais, frutas selecionadas e produtos que antes pareciam impossíveis de alcançar mercados maiores estavam chegando às mesas da cidade, conquistando clientes e fortalecendo o nome da fazenda. A expansão foi natural, como um reflexo do crescimento da própria família.
O equilíbrio entre a tradição e a modernidade, entre a humildade da vida simples e o dinamismo do mundo dos negócios, criou uma parceria que beneficiava a todos. A fazenda, antes pequena e modesta, tornou-se uma referência na região, um exemplo vivo de que o sucesso pode nascer da união e do respeito mútuo. Quando Eduardo, depois de muitos momentos trocados entre risos, brigas e silêncios, finalmente pediu Isabela em casamento, o pai dela não conseguiu segurar as lágrimas. Com os olhos marejados, abraçou o genro com a força de um pai que vê a filha realizada e protegida. Para ele, aquele abraço era mais do que um gesto de aceitação. Era confirmação de que o destino da filha estava seguro ao lado daquele homem, que apesar das aparências, mostrou um coração capaz de amar verdadeiramente. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Realizada ao ar livre, sob o céu aberto, cercada por amigos, familiares e pelo silêncio acolhedor da natureza, que por tantas vezes testemunhou as alegrias e tristezas daquelas vidas. O aroma das flores do campo, o cantar dos pássaros e o leve sussurrar do vento tornaram o momento ainda mais mágico. Isabela estava radiante, vestida com um vestido leve, feito com carinho por uma amiga da vila, um símbolo da simplicidade e da beleza que sempre carregou dentro de si. Eduardo, elegante e um pouco nervoso, não conseguia desviar o olhar da mulher que agora prometia amar para sempre. Os votos que trocaram não foram apenas palavras, foram a tradução de uma paixão que cresceu além das diferenças, de uma amizade que se tornou amor e de um respeito que consolidou a confiança entre eles. Sol, o cavalo que tinha sido o elo invisível daquela união, estava lá, imponente e sereno, como um guardião silencioso daquele amor que nasceu da dor, da luta e da esperança. A presença dele naquele dia era mais do que simbólica, era o testemunho vivo da transformação que o amor pode trazer. E cá entre nós, se você pensar bem, pouco importava se o cavalo se chamava Sol ou Valente, porque no fim das contas, o que realmente cresceu forte, resistente e iluminado foi o amor entre aqueles dois. Eles eram a prova viva de que, mesmo quando mundos diferentes colidem, quando o orgulho e a simplicidade parecem distantes demais, o amor verdadeiro encontra um jeito de florescer, de criar raízes profundas e de transformar até os terrenos mais improváveis em jardins férteis de felicidade. E assim, com cada desafio superado, com cada olhar trocado e cada sorriso compartilhado, Isabela e Eduardo construíram uma história que seria lembrada para sempre, não só como um conto de romance, mas como uma lição de vida, de coragem, de entrega e de fé no poder do amor.